Semana 4. É difícil acreditar que já estamos tão longe na nossa série, mas bem-vindo de volta ao grupo e hoje vamos falar sobre cancelar a inscrição no Rancor. Mencionamos um pouco na semana passada porque o Rancor pode causar raiva em nós, mas ouça, queremos que você cancele a inscrição no Rancor e esse é um assunto delicado. Este é um assunto delicado porque acho que muitos de nós podem ter essas áreas de falta de perdão em nossas vidas e dependendo da gravidade da ofensa, isso pode levar a raízes mais profundas de falta de perdão. Então, uma coisa que quero que você faça no contexto do seu grupo é, não, isso vai ser realmente importante. Você sabe, às vezes podemos nos comparar com outras pessoas. E quando experimentamos trauma em um certo nível e outra pessoa experimentou dor, sofrimento ou trauma de um nível mais baixo, a pessoa que experimentou mais pode não intencionalmente ser condescendente, mas pode parecer condescendente como, isso não é tão importante. É importante. Um, se alguém está carregando não mágoa em qualquer área do espectro, é algo sério. Então queremos garantir que você entenda ao entrar nessa situação, não importa qual seja a ofensa que outra pessoa esteja enfrentando, isso não é uma competição. E nosso objetivo é que, não importa o nível de ofensa, o nível de mágoa que exista, queremos nos desvincular disso. John Bever, este é um livro que recomendo que todos leiam. Chama-se A Isca de Satanás. E eu recomendo que todos leiam. Mas em seu impactante livro, A Isca de Satanás, John Bever diz da seguinte maneira. Ele diz, quando uma pessoa é enganada, ela acredita que está certa mesmo quando não está. Agora, sentindo falta de perdão, não sei se você está certo ou não. Não sei se você está recebendo isso ou não, mas se percebemos ou não, o engano desempenha um papel importante na falta de perdão. A falta de perdão destrói a conexão. Desculpe, o perdão destrói a intimidade. Ele destrói os relacionamentos. E não apenas relacionamentos, conexões e intimidade com as pessoas. A falta de perdão destrói o relacionamento, a conexão e a intimidade com Deus. Vamos falar sobre isso em um segundo. Quando somos enganados, geralmente acreditamos em uma das seguintes mentiras. Acreditamos que, em primeiro lugar, não precisamos perdoar porque a ofensa foi tão grande. Em outras palavras, quanto maior a ofensa, mais justificativa temos para viver sem perdoar. Aqui está outra mentira que passamos a acreditar, que perdoar não vai ajudar. Sim, eu poderia perdoá-los, mas eles nunca vão mudar. E, eu poderia perdoá-los, mas sempre vou me sentir assim. Perdoar não ajuda. A terceira mentira que acreditamos, se eu perdoar, então estou dizendo que o que eles fizeram foi aceitável e não foi aceitável. E então, se eu perdoá-los, estou dizendo que está tudo bem. Isso é uma mentira. Número 4, a quarta mentira que nós chegamos a acreditar sobre o não perdão, se eu os perdoar, eles vencem. Se eu os perdoar, eles vencem, eles se safam. E então você sabe, tanto faz, eles são bons. Eles não precisam ser punidos. Se eu os perdoar, é como se nunca tivesse acontecido. Está tudo bem. E o número 5 é este. Eu não posso perdoá-los até que peçam desculpas. Essa é uma mentira sobre perdão que passamos a acreditar em nossa cultura. Eu não posso perdoá-los até que peçam desculpas. Agora, o que eu gostaria que você fizesse, e o que eu gostaria de fazer com você por alguns minutos, é construir uma base. E este fundamento vai ser um fundamento de como o perdão pode existir na sua vida. E eu quero começar com isso. Romanos 3:23 diz isso, está bem claro. Diz, todos pecaram. Todos em grego significa todos. Sim, todo mundo pecou e não alcança a glória de Deus. Agora, esse pecado cria divisão entre nós e Deus. Bem, pastor, o que isso tem a ver com falta de perdão? O pecado cria divisão. O perdão dos nossos pecados fecha a lacuna entre o nosso relacionamento e restaura a intimidade com o Pai. Quando permitimos que o pecado seja predominante em nossas vidas, nós nos afastamos de um relacionamento com Ele. E quando se trata do nosso relacionamento com os outros, quando permitimos que a falta de perdão exista, permitimos que haja uma lacuna entre nós e eles. Agora você pode dizer, bem, sim, eu quero que haja uma lacuna entre nós e eles por causa do que eles fizeram. Já vamos falar sobre isso. Mas eu quero começar com esta base. A realidade de que todos pecaram.
É inegável. Todos pecaram, estão aquém da glória de Deus e o pecado cria uma lacuna. Agora, como Deus fechou essa lacuna? Ele nos perdoou de nossos pecados. Essa foi a ação dele. Quando olhamos para Jonas na Bíblia, vemos alguém que foi profundamente enganado, mas se sentia perfeitamente justificado em seu engano. O Jonas estava relutante em ministrar em Nínive, porque no seu coração ele queria que o povo. Bem, eu não sei porquê. O que nós não temos muito histórico aqui com Jonas, mas entendemos que ele não gostava do povo de Nínive e ele estava ok com eles sendo punidos por seus pecados. Ele estava bem com isso. E então, quando o povo de Nínive se afastou de seus maus caminhos, o coração de Jonas se endureceu, e ele foi tão enganado que nem conseguiu ficar feliz com isso. Você consegue pensar em alguém na sua vida agora que, se essa pessoa se voltasse para Deus e recebesse perdão pelos seus pecados, você não ficaria feliz com isso? Você sentiria como se eles estivessem recebendo um passe livre? Você sentiria como se eles estivessem escapando sem consequências? E se você for realmente honesto, de uma maneira muito enganada, você gostaria que eles não tivessem feito isso e fossem punidos por toda a eternidade por seus pecados? E você pode até ter dito a frase: espero que eles acabem longe de Deus, espero que eles acabem no inferno e que merecem isso. E o ressentimento se enraizou tão profundamente em você que você nem conseguiria ficar feliz se eles entregassem sua vida a Jesus. É quando sabemos que fomos enganados. Não importa o que fizeram com Jonas ou o que aconteceu com Nínive e Jonas, ele estava bem com Deus não os perdoando. Você consegue imaginar não contar a alguém sobre Jesus porque você quer que eles passem a eternidade no inferno? Isso é ceder ao inimigo e permitir que ele endureça seu coração. Mas isso é meio que o ressentimento faz em nós. O ressentimento endurece nosso coração, porque quando permitimos uma vez, permitiremos pelo resto de nossas vidas. Se não for controlado, não confiaremos em ninguém, não cuidaremos de ninguém e não teremos relacionamentos com ninguém. Vamos permitir que a falta de perdão envenene cada relacionamento que temos e viveremos sozinhos. Falaremos sobre isolamento em uma série futura aqui com a nossa série Unsubscribed, mas você precisa entender. Davi disse assim, Salmo 55, 12 a 14. Se um inimigo estivesse me insultando, eu poderia suportar, mas se um adversário estivesse se levantando contra mim, eu poderia escondê-lo. Mas é você, um homem como eu, meu companheiro, meu amigo próximo com quem uma vez desfrutei de doce comunhão na casa de Deus enquanto caminhávamos entre os adoradores. Às vezes as pessoas que mais amamos são aquelas que mais ferimos, e às vezes as pessoas que mais te amam podem te ferir profundamente. Ainda assim, o reino de Deus não é o reino de um só, somos chamados a viver com os outros. Falaremos mais sobre isso em algumas semanas. E muitas vezes ficamos ofendidos pelas pessoas com quem somos chamados a viver e a servir. Ouça, se você tem ar nos pulmões, respire fundo agora. Se você tem ar nos pulmões agora, se você está respirando, você tem 100% de chance de ofender e 100% de chance de ser ofendido. Uma ofensa é o terreno fértil para a falta de perdão. É interessante que, quando os discípulos perguntaram a Jesus como orar, ele deu-lhes este belo modelo de oração, a oração do Senhor. Muitos de vocês podem até ter essa oração do Senhor de memória e poderiam recitá-la agora. E muitas vezes paramos ao final do Pai Nosso, mas o que acho realmente interessante é que depois do Pai Nosso é quando obtemos esta declaração. Porque se você perdoar as ofensas dos outros, que faz parte da oração do Senhor, seu Pai Celestial também perdoará você, mas se você não perdoar as ofensas deles, o seu Pai também não perdoará as suas ofensas. É como se Jesus estivesse acrescentando esta declaração ao final da oração. Por quê? E se eu te dissesse que não perdoar torna suas orações ineficazes? E se eu dissesse que as orações que você faz vão bater em um teto se você não lidar com sua falta de perdão? Porque parece que é isso que as Escrituras estão sugerindo aqui, que suas orações por perdão serão impedidas se você não tiver um coração que vive com uma postura de perdão em relação aos outros. Cara, isso é difícil. É difícil para nós entendermos, mas aqui eu quero ajudar você um pouco e vamos encerrar em um instante. Uma coisa, perdão não precisa acontecer instantaneamente, porque você pode dizer, bem, é difícil para mim perdoar, pastor, porque eu estou lembrando o que eles fizeram. Estou me lembrando do que eles disseram. Eu me lembro da ação contra mim. Ouça.
Perdoar não significa que você esquece. Perdoar significa que você apenas continua lembrando que está perdoado e você se lembra que está perdoado até que tenha liberado eles da ofensa. Como você vai saber? Ah, pastor, esta é a outra pergunta que recebemos muito. Como eu sei quando os perdoei? Bem, alguns dos conselhos que recebi, conselhos que recebi anos atrás são estes. Aqui estão os sinais de que você sabe quando realmente os perdoou, ou pelo menos está no caminho do perdão. Você tem paz na presença deles. Se eles estão por perto, você não sente angústia, você não sente de nenhuma maneira certa. Você está bem. Estejam eles na sala ou não, você sente paz na presença deles. Número 2, suas orações são por eles e não contra eles. Você ora para que Deus os abençoe. Você ora para que Deus abençoe a família deles. Você ora para que Deus se revele a eles e faça uma obra em seus corações. Suas orações são por eles, não contra eles. E a terceira coisa é esta: você oferece ações ou palavras gentis a eles. Como sei se perdoei? Estes são alguns sinais de que você está no caminho certo. Pode não acontecer da noite para o dia, mas coloque-se diante do Senhor e diga: quero ser uma pessoa que vive uma vida de perdão e me recuso a continuar com essa amargura. A frase clichê, e vamos encerrar. A frase clichê que você provavelmente já ouviu várias vezes é esta: guardar ressentimento é como engolir um comprimido de veneno esperando que a outra pessoa morra. Tenho certeza de que já ouviu isso antes, mas provavelmente há alguma verdade nisso, porque quando você não perdoa, quando você vive em um estado de falta de perdão, não afeta a outra pessoa de forma alguma. Elas já seguiram com suas vidas. Provavelmente vai te consumir por dentro até que você finalmente chegue ao ponto de perdoar. Não acontece da noite para o dia, mas quero que você tire um tempo agora no seu grupo e compartilhe qual é a sua prioridade para esta semana. Tem uma coisa que eu quero que você faça, e isso é algo que você pode fazer talvez na privacidade da sua casa. Eu quero que você pegue um pedaço de papel e eu quero que você escreva todas as pessoas em sua vida que você tem guardado ressentimento. E a única coisa que eu quero que você faça esta semana, antes mesmo de ter uma conversa com elas, é começar a orar para que Deus as abençoe, e que Deus as salve, e que Deus faça algo nas suas vidas, que faça uma obra nas suas vidas. Deus te abençoe. Agora separem-se em grupos, vamos passar por algumas das perguntas de discussão e nos veremos na próxima semana.